Biblioteca da Meia-Noite. Um livro escrito por Matt Haig. A Biblioteca da Meia-Noite é um romance incrível que fala dos infinitos rumos que a vida pode tomar e da busca incessante pelo rumo certo. Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Neste lugar entre a vida e a morte, e graças à ajuda de uma velha amiga, Nora pode, finalmente, se mudar para a Austrália, reatar relacionamentos antigos, ou começar outros. Ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica, enfim, as opções são infinitas. Mas será que alguma dessas outras vidas é realmente melhor do que a que ela já tem? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar. Voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. Um incidente com a polícia. Ela voltou para Shakespeare Road com a sacola e o jogo de xadrez, sem saber ao certo o que fazer. Sentia o corpo meio dormente. Não como se estivesse formigando, mas aquela sensação de estática difusa que havia experimentado antes, quando o fim de uma existência específica se aproximava. Tentando ignorar aquela sensação em seu corpo, ela seguiu em direção ao estacionamento. Passou pelo antigo apartamento térreo com jardim adjacente no número 33, da Bancroft Avenue. Um homem que ela nunca vira antes estava levando uma caixa de lixo reciclável para fora. Ela pensou na bela casa em Cambridge que agora possuía, e não pôde evitar compará-la àquela casa feinha, numa rua cheia de lixo. A dormência diminuiu um pouco. Ela passou pela casa do Sr. Banerjee, ou o que tinha sido a casa dele, e viu a única casa própria da rua que não havia sido desmembrada em apartamentos, embora estivesse com uma aparência bem diferente. O pequeno gramado à frente da casa não parecia haver um cortador de grama há muito tempo, e não havia sinal das clematites e das marias sem vergonha plantadas nos vasos que Nora tinha regado para o vizinho no verão anterior, enquanto ele se recuperava da cirurgia no quadril. Na calçada, ela notou algumas latas de cerveja amassadas. Viu uma mulher de cabelo loiro com corte Chanel e pele queimada de sol andando em sua direção, com duas crianças pequenas num carrinho duplo. Parecia exausta. Era a mulher com quem conversara na loja de revistas no dia que havia decidido morrer. A que tinha parecido feliz e relaxada. Carrie-Anne. Ela não havia notado Nora porque um dos filhos estava chorando e ela tentava acalmar o menino agitado e de bochechas ruborizadas, balançando um dinossauro de plástico diante de seu rosto. Jake e eu parecíamos coelhos, mas conseguimos. 2 diabinhos. Só que valeu a pena, sabe? Eu me sinto plena. Posso te mostrar umas fotos? Então Carrie-Anne ergueu o olhar e viu Nora. Eu conheço você. Não conheço? Nora? Sim. Oi, Nora. Oi, Carrie-Anne. Você se lembra do meu nome? Eu. Eu te idolatrava na escola. Você parecia ter tudo. Você acabou participando das Olimpíadas? Na verdade, sim. Meio que. Uma de mim participou. Não foi bem o que eu queria que fosse. Mas, enfim, o que é, né? Carrie-Anne pareceu ficar confusa por alguns segundos. E então o filho jogou o dinossauro na calçada, e o brinquedo parou ao lado de uma das latas amassadas. Certo. Nora pegou o dinossauro, um estegossauro, agora que via mais de perto, e o entregou a Carrie-Anne, que sorriu em agradecimento e seguiu para a casa que devia ter pertencido ao Sr. Banerjee, no exato momento em que o menino elevou sua birra à máxima potência. Tchau, despediu-se Nora. Tchau. E Nora se perguntou qual teria sido a diferença. O que havia forçado o Sr. Banerjee a ir para o asilo, ao qual ele estivera determinado a não ir? Ela era a única diferença entre os dois senhores Banerjee. Mas qual era essa diferença? O que ela tinha feito? Ajudado o velho a fazer compras de mercado pelo computador? Buscado os remédios dele na farmácia algumas vezes? Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas, dissera a senhora El. Você deve sempre se lembrar disso. Ela ficou olhando para sua janela. Pensou em si mesma em sua vida raiz, pairando entre a vida e a morte em seu quarto, equidistante, por assim dizer. E, pela primeira vez, Nora se preocupou consigo mesma como se fosse, na verdade, outra pessoa. Não só mais uma versão de si mesma, mas uma outra pessoa. Como se, finalmente, com a ajuda de todas as experiências de vida que agora possuía, ela tivesse se tornado alguém que sentia pena de seu antigo eu. Não se tratava de autopiedade, porque ela era um outro eu agora. Então alguém apareceu em sua janela. Uma mulher que não era ela, segurando um gato que não era o Voltaire. Era o que ela esperava, enfim, mesmo quando começou a sentir fraqueza e a vista embaçada de novo.
Nora foi em direção ao centro da cidade. Seguiu pela rua principal. Sim, ela estava diferente agora. Se sentia mais forte. Tinha liberado coisas dentro de si. Coisas que talvez jamais fosse conhecer se não tivesse cantado num estádio, ou enfrentado um urso polar, ou sentido tanto amor, medo e coragem. Havia uma comoção em frente à farmácia Butts. 2 garotos estavam sendo presos por policiais, enquanto um segurança de uma loja ali perto falava no walkie-talkie. Ela reconheceu um dos garotos e se aproximou dele. Leo. Um policial gesticulou para que ela se afastasse. Quem é você? Perguntou Leo. Eu. Nora se deu conta de que não poderia responder, sua professora de piano. E se deu conta do tamanho da loucura que era, no meio daquela situação tensa, perguntar o que estava prestes a perguntar. Mas, ainda assim, perguntou. Você faz aula de música? Leo baixou o olhar enquanto lhe colocavam as algemas. Não fiz aula de música nenhuma. A voz dele perdeu a arrogância. O policial não estava nada satisfeito. Por favor, senhorita, deixe isso conosco. Ele é um bom menino, argumentou Nora. Por favor, não sejam muito duros com ele. Pois bem, este bom menino acaba de roubar 200 libras em mercadorias dali. E acabamos de descobrir que ele também carregava uma arma escondida. Arma? Uma faca. Não. Deve haver algum engano. Ele não é esse tipo de menino. Ouviu isso? Disse o policial para o colega. Essa moça aqui acha que nosso amigo Lelton Pisson não é o tipo de menino que se mete em encrencas. O outro policial riu. Ele está sempre se metendo em encrencas. Esse aqui. Agora, por favor, disse o primeiro policial. Nos deixe fazer o nosso trabalho. Sim, disse Nora. Certo. Faça tudo o que eles mandarem. Leo. Ele a encarou como se ela tivesse sido enviada como parte de alguma pegadinha. Alguns anos atrás, a mãe dele, Doreen, havia entrado na teoria das cordas a fim de comprar um teclado barato para o filho. Ela andava preocupada com o comportamento dele na escola, e Leo havia demonstrado interesse pela música, então ela queria agendar aulas de piano para ele. Nora explicou que tinha um teclado, e que sabia tocar, mas não possuía nenhuma experiência formal como professora. Doreen havia confessado não ter muito dinheiro, então elas fizeram um acordo, e Nora tinha adorado suas tardes de terça-feira ensinando a Leo a diferença entre os acordes de sétima maior e menor. E sua impressão era de que Leo era um ótimo menino, ansioso por aprender. Doreen havia percebido que Leo estava começando a andar com más companhias, mas, quando iniciou as aulas de música, passou a melhorar em outras coisas também. E, de uma hora para outra, não estava mais se encrencando com professores, e tocava de tudo, de Chopin, passando por Scott Joplin, Frank Ocean, John Legend e Rex Orange Count, com a mesma dedicação e comprometimento. Algo que a senhora El tinha dito em uma das primeiras visitas de Nora à biblioteca da meia-noite lhe veio à cabeça. Cada vida contém muitos milhões de decisões. Algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Nesta linha do tempo agora, onde havia feito mestrado em Cambridge, se casado com Ash e tido uma filha, Nora não estivera na teoria das cordas naquele dia, 4 anos atrás, quando Doreen e Leo deram uma passada lá. Nesta linha do tempo, Doreen nunca encontrou uma professora de música que pudesse pagar. Então Leo nunca persistira na música por tempo suficiente para se dar conta de que tinha talento. Ele nunca se sentou ao lado de Nora numa terça-tarde, se dedicando a uma paixão que se estendia à própria casa, onde compunha melodias. Nora se sentiu enfraquecer. Não só dormência e vista embaçada, mas algo mais forte. Uma sensação de mergulhar no nada, acompanhada por um ligeiro escurecer da visão. A sensação de outra Nora bem ali, à espreita, pronta para continuar de onde esta parasse. Seu cérebro pronto para preencher as lacunas e ter uma desculpa perfeitamente legítima para estar passando o dia em Bedford. E para preencher cada ausência, como se tivesse ficado aqui o tempo todo. Preocupada com o que sabia que aquilo significava, ela deu as costas a Leo e seu amigo, enquanto os dois eram escoltados até o carro de polícia, os olhos de todas as pessoas na rua principal de Bedford sobre eles, e acelerou o passo até o estacionamento. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Um novo jeito de enxergar. Ela chegou mais perto da estação, passando pelo espalhafatoso zigue-zague vermelho e amarelo do La Cantina. Uma verdadeira enxaqueca mexicana, com um garçom lá dentro tirando cadeiras de cima das mesas. E passou pela teoria das cordas também, fechada, com um bilhete manuscrito na porta. Infelizmente, a teoria das cordas não pode mais funcionar neste local. Por causa de um aumento no aluguel, não conseguimos mais manter o negócio aberto. Obrigado a todos os nossos clientes fiéis. Don't think twice, it's all right. You can go your own way. God only knows what will be without you. Era o mesmo bilhete que tinha visto com Dylan. A julgar pela data, escrita em caneta hidrográfica na caligrafia de Neil. Foi colocado ali há quase 3 meses.
Aquilo era triste, porque a teoria das cordas tinha significado muito para as pessoas. No entanto, Nora já não trabalhava na loja quando o negócio desandou. Bem, pelo menos vendi muitos teclados. E alguns bons violões e guitarras também. Durante a adolescência, Joe e ela tinham zombado da cidade natal, do jeito que os adolescentes fazem, e diziam que o famoso presídio de Bedford era só a parte interna da prisão, que o restante da cidade era a parte externa da prisão, e que você devia aproveitar qualquer chance de fuga. Mas o sol brilhava agora, enquanto ela se aproximava da estação, e a sensação que deu foi que ela estivera olhando para o lugar da forma errada durante todos esses anos. Ao passar na St. Paul's Square pela estátua de John Howard, reformador do sistema penitenciário, com as árvores ao redor e o rio ao fundo, refletindo a luz, ela ficou maravilhada, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Ao dirigir de volta para Cambridge, no casulo do precioso Audi cheirando, de modo quase enjoativo, a vinil, plástico e outros materiais sintéticos, costurando pelo tráfego engarrafado, os carros passando como vidas esquecidas, ela desejou profundamente ter sido capaz de ver a Sra. El, a verdadeira, antes de seu falecimento. Teria sido bom jogar uma última partida de xadrez com ela antes da sua morte. E Nora pensou no pobre Léo, sentado em uma cela minúscula e sem janelas na delegacia de Bedford, esperando que Doreen fosse buscá-lo. Esta é a melhor vida, disse para si mesma, agora num tom meio desesperado. Esta é a melhor vida. Eu vou ficar aqui. Esta é a vida para mim. Esta é a melhor vida. Esta é a melhor vida. Mas sabia que não lhe restava muito tempo. As flores estão regadas. Nora estacionou o carro e correu para dentro de casa, sendo recebida por um Platão feliz e saltitante. Oi, pessoal? Perguntou ela, desesperadamente. Ash? Molly? Ela precisava vê-los. Estava certa de que não tinha muito tempo. Ela sentia a biblioteca da meia-noite à sua espera. Aqui fora, respondeu Ash, alegremente, do jardim nos fundos. Então Nora foi até lá e encontrou Molly mais uma vez no triciclo, nada abalada pelo acidente anterior, enquanto Ash cuidava de um canteiro de flores. Como foi o passeio? Molly saltou do triciclo e correu para ela. Mamãe, eu tava com saudade. Tô pedalando direitinho agora. Está, querida? Ela deu um abraço apertado na filha, fechou os olhos e inspirou o perfume do cabelo dela, do cachorro, do amaciante de roupas e da infância, e torceu para que o encantamento com tudo aquilo a mantivesse ali. Eu te amo, Molly. Quero que saiba disso. Pra sempre. Você entende? Sim, mommy. E amo seu papai também. E tudo vai ficar bem porque, independentemente do que aconteça, você vai ter sempre o papai. E vai ter a mamãe também. Só que talvez não da mesma forma. Eu vou estar aqui, mas... Ela se deu conta de que Molly não precisava saber nada além de uma única verdade. Eu te amo. Molly parecia preocupada. Você se esqueceu do Platão. Bom, é óbvio que eu amo Platão. Como pude esquecer o Platão? Platão sabe que eu o amo. Não sabe. Platão? Platão, eu te amo. Nora tentou se recompor. Independentemente do que aconteça, eles serão bem cuidados. Serão amados. Eles têm um ao outro e serão felizes. Então Ash se aproximou, as luvas de jardinagem nas mãos. Tá tudo bem, Nor? Você tá um pouco pálida. Aconteceu alguma coisa? Ah, mais tarde eu conto. Quando Molly estiver na cama. Tá. Ah, eu tô esperando uma entrega. Se ouvir um barulho de caminhão, deve ser ela. Certo. Sim, sim. E então Molly perguntou se podia pegar o regador. E Ash explicou que, como vinha chovendo um bocado nos últimos dias, não seria necessário, pois o céu já tinha cuidado das flores. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. As flores estão regadas. E aquelas palavras ecoaram na mente de Nora. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. Então Ash disse algo sobre ir ao cinema naquela noite, e que já estava tudo combinado com a babá, e Nora tinha se esquecido completamente, então apenas sorriu e tentou com todas as forças se segurar, ficar ali. Mas estava acontecendo, ela sabia com cada fibra do seu ser, e não havia absolutamente nada que pudesse fazer para impedir. Nenhum lugar para pousar. Não, inegavelmente. Tinha acontecido. Ela estava de volta à biblioteca da meia-noite. A Sra. El estava ao computador. As lâmpadas balançavam e tremiam, as luzes piscando em intervalos rápidos e irregulares. Nora, pare. Fique calma. Seja uma boa menina. Eu preciso resolver isso. Uma poeira fina caía em filetes do teto, de rachaduras que se ampliavam e se espalhavam como teias de aranha tecidas a uma velocidade descomunal. Um som de destruição repentina e ativa tomou conta do ambiente. Mas, em sua tristeza furiosa, Nora simplesmente ignorou aquilo tudo. Você não é a Sra. El. Sra. Elm está morta. Eu estou morta. Nós já passamos por isso. Mas, agora que tocou no assunto, você talvez esteja prestes a estar.
Por que não estou mais lá? Por que não estou lá? Dava para sentir que estava acontecendo. Mas eu não queria que acontecesse. Você disse que se eu encontrasse uma vida que quisesse viver de verdade, eu ficaria nela. Você disse que eu esqueceria deste lugar idiota. Você disse que eu podia encontrar a vida que eu queria. Aquela era a vida que eu queria. Era aquela vida. Segundos antes, ela estivera no jardim com Ash, Molly e Platão. Um jardim vibrante de vida e de amor. E agora estava aqui. Me leva de volta. Você sabe que não é assim que funciona. Tá. Então me leva até a versão mais próxima. Me dá a coisa mais parecida possível com aquela vida. Por favor, Senhora El. Isso deve ser possível. Deve haver uma vida onde fui tomar café com o Ash e onde tivemos a Molly e o Platão. Mas onde eu fiz alguma coisa ligeiramente diferente. Então, tecnicamente, era outra vida. Tipo, onde eu escolhi uma coleira diferente para o Platão. Ou onde eu, sei lá, escolhi fazer pilates em vez de yoga. Ou onde fiz um curso diferente em Cambridge. Ou, se precisar retroceder ainda mais, onde a gente não saiu para um café, e sim para um chá. Essa vida me leva para a vida onde fiz isso. Vamos. Por favor. Me ajuda. Eu gostaria de experimentar uma dessas vidas. Por favor. Uma fumaça começou a sair do computador. A tela ficou preta. O monitor inteiro se despedaçou. Você não entende, disse a senhora El, derrotada, jogando o peso do corpo no encosto da cadeira. Mas é isso que acontece, não é? Eu escolho um arrependimento. Algo que eu gostaria de ter feito diferente. E então você encontra o livro. Eu abro o livro e eu vivo o livro. É assim que esta biblioteca funciona, não é? Não é tão simples assim. Por quê? Ela está com algum problema de transferência? Você sabe. Como o que aconteceu antes? Essa é uma Ankuru triste. É mais que isso. Sempre houve uma grande probabilidade de que sua antiga vida fosse chegar ao fim. Eu lhe disse isso. Não disse? Você queria morrer. E talvez fosse morrer. Mas você disse que eu só precisava de um lugar para ir. Um lugar para pousar. Foi o que você disse. Uma outra vida. Com essas palavras. E tudo o que eu precisava fazer era pensar bem e escolher a vida certa e... Eu sei. Mas acabou que não funcionou desse jeito. O teto agora estava desmoronando, caindo aos pedaços. Como se o gesso não fosse mais estável que o glacê de um bolo de casamento. Nora reparou em algo ainda mais angustiante. Uma faísca voou de uma das lâmpadas e pousou num livro, que então se inflamou numa explosão flamejante. Em pouco tempo o fogo se espalhou por toda a prateleira, os livros queimando com uma rapidez imensa, como se estivessem banhados em gasolina. Uma torrente de âmbar quente, violenta e ruidosa. E, então, outra faísca descreveu uma parábola em direção a outra prateleira. E esta também se incendiou. Mais ou menos ao mesmo tempo, um enorme pedaço poeirento do teto caiu aos pés de Nora. Para baixo da mesa. Ordem Sra. Elm. Agora. Nora se encurvou e seguiu a Sra. El, que já engatinhava, para baixo da mesa, onde se sentou sobre os joelhos e se viu forçada, a exemplo da Sra. El, a manter a cabeça baixa. Você não pode fazer isso parar? É uma reação em cadeia. As faíscas não são aleatórias. Os livros vão ser destruídos. E então, inevitavelmente, o lugar inteiro vai desmoronar. Por quê? Eu não entendo. Eu estava lá. Tinha achado a vida certa para mim. A única vida perfeita para mim. A melhor de todas as vidas aqui. Mas este é o problema, disse a Sra. El, observando por trás das pernas de madeira da mesa, enquanto mais prateleiras pegavam fogo e os escombros caíam ao redor das duas. Ainda não foi o suficiente. Olhe. Para onde? Para o seu relógio. Vai acontecer a qualquer momento agora. Então Nora olhou e, a princípio, não viu nada fora do normal. Mas logo estava acontecendo. De repente, o relógio agia de novo como relógio. O visor começou a mudar. 0 hora 0 hora 0 minuto e 1 segundo 0 hora 0 minuto e 2 segundos. O que está acontecendo? Perguntou Nora, se dando conta de que, o que quer que fosse, não devia ser boa coisa. O tempo. É o que está acontecendo. Como é que nós vamos sair daqui? 0 hora 0 minuto e 9 segundos 0 hora 0 minuto e 10 segundos. Nós. Não. Respondeu a Sra. El. Não existe nós. Eu não posso sair da biblioteca. Quando a biblioteca desaparecer, o mesmo vai acontecer comigo. Mas existe uma chance de você conseguir sair. Embora não lhe reste muito tempo. Não mais que 1 minuto. Nora havia acabado de perder uma Sra. El, e não queria perder esta também. A Sra. El percebeu sua aflição. Veja bem. Eu sou parte da biblioteca. Mas esta biblioteca inteira é parte de você. Entende? Você não existe por causa da biblioteca. A biblioteca existe por sua causa. Lembra o que Hugo falou? Ele te disse que este é o modo mais simples para seu cérebro traduzir a estranha e multifacetada realidade do universo. Então, isto é apenas o seu cérebro traduzindo algo. Algo significativo e perigoso. Eu entendi isso. Mas uma coisa é certa. Você não queria aquela vida. Era a vida perfeita. Você sentia isso? O tempo todo? Sim. Quer dizer, eu queria sentir. Quer dizer, eu amava Molly. Posso ter amado o Ash. Mas acho que, talvez, aquela não era a minha vida. Eu não tinha construído aquela vida por conta própria. Caí de paraquedas nessa outra versão de mim mesma. Fui copiada e colada na vida perfeita. Mas não era eu.
0 hora 0 minuto e 15 segundos. Eu não quero morrer, disse Nora, a voz subitamente mais alta, mas ao mesmo tempo frágil. Ela tremia dos pés à cabeça. Eu não quero morrer. A senhora olhou para ela com olhos arregalados. Olhos que brilhavam com a pequena chama de uma ideia. Você precisa sair daqui. Eu não consigo. Essa maldita biblioteca é infinita. Assim que entrei, a porta de entrada sumiu. Então precisa encontrá-la de novo. Como? Não tem nenhuma porta. Quem precisa de uma porta quando se tem um livro? Os livros estão todos pegando fogo. Um deles não estará. É este que você precisa achar. O livro dos arrependimentos. A senhora quase riu. Não. Esse é o último livro de que você precisa. Já deve ter virado pó a essa altura. Deve ter sido o primeiro a queimar. Você precisa ir naquela direção. Ela apontou para a esquerda. Para o caos, o fogo e o gesso caindo. É o 11º corredor daquele lado. Terceira prateleira de baixo para cima. Este lugar to do vai desmoronar. 0 hora 0 minuto e 21 segundos 0 hora 0 minuto e 22 segundos 0 hora 0 minuto e 23 segundos. Você não entende, Nora? Não entendo o quê? Tudo faz sentido. Você voltou desta vez não porque queria morrer, mas porque quer viver. Esta biblioteca não está ruindo porque quer matá-la. Está ruindo para lhe dar uma chance de retornar. Algo decisivo finalmente aconteceu. Você resolveu que quer ficar viva. Agora vá, viva, enquanto ainda tem a chance. Mas, e quanto a você? O que vai acontecer com você? Não se preocupe comigo, respondeu ela. Eu lhe garanto. Não vou sentir nada. E então repetiu o que a verdadeira senhora tinha lhe dito quando a abraçara na biblioteca da escola, no dia da morte do seu pai. As coisas vão melhorar. Nora. Vai ficar tudo bem. A senhora levou a mão ao tampo da mesa e vasculhou rapidamente, procurando por algo. Um segundo depois, estava entregando a Nora uma caneta tinteiro cor de laranja, igual à que Nora usava na escola. Aquela na qual havia reparado um tempão atrás. Você vai precisar disto. Por quê? Esse ainda não foi escrito. Você precisa começar esse livro. Nora pegou a caneta. Arias S.R.A. Elm. Um segundo depois, um enorme pedaço do teto caiu sobre a mesa. Uma densa nuvem de poeira de gesso as envolveu, sufocando as duas. 34 segundos, 35 segundos. Vá. Tossiu a senhora Elm. Viva. Não se atreva a desistir. Nora Seed. Nora atravessou a névoa de poeira e fumaça, na direção que a senhora havia indicado, enquanto o teto continuava a cair. Era difícil respirar e enxergar, mas ela havia conseguido manter a contagem dos corredores. Faíscas das lâmpadas choviam em sua cabeça. A poeira prendia em sua garganta, quase fazendo-a vomitar. Mas, mesmo no nevoeiro de poeira, dava para ver que a maioria dos livros estava em chamas agora. Na verdade, nenhuma das prateleiras parecia intacta, e o calor a atingia com força. Alguns dos primeiros livros e estantes a pegar fogo já haviam virado cinza. Assim que chegou ao 11º corredor, Nora foi atingida em cheio por um destroço que a derrubou no chão. Presa sob os entulhos, ela sentiu a caneta escorregar de sua mão e deslizar para longe. A primeira tentativa de se libertar foi mal sucedida. É isso. Eu vou morrer. Querendo ou não. Eu vou morrer. A biblioteca virou uma paisagem desoladora. 0 hora 0 minuto e 41 segundos 0 hora 0 minuto e 42 segundos, estava tudo acabado. Ela teve certeza disso mais uma vez. Iria morrer ali, enquanto todas as suas vidas possíveis desapareciam ao seu redor. Mas então ela o viu, em meio a uma breve clareira nas nuvens. Ali, no 11º corredor. Terceira prateleira de baixo para cima. Um hiato no fogo que consumia todos os outros livros da prateleira. Eu não quero morrer. Ela tinha de se esforçar mais. Tinha de querer a vida que sempre achou que não queria. Porque assim como esta biblioteca era uma parte dela, todas as outras vidas também eram. Ela podia não ter sentido tudo o que tinha sentido naquelas existências, mas tinha capacidade para isso. Ela podia ter perdido aquelas oportunidades específicas que a levaram a se tornar uma nadadora olímpica, uma aventureira, uma dona de vinhedo, uma estrela do rock, uma glaciologista salvadora do planeta, uma mestre de Cambridge, uma mãe ou 1 milhão de outras coisas. Mas ela ainda era, de alguma forma, todas aquelas pessoas. Elas eram todas a Nora. Ela poderia ter sido todas aquelas coisas incríveis. E isso não era deprimente, como certa vez pensou. Não mesmo. Era inspirador. Porque agora enxergava o tipo de coisas que poderia fazer quando arregaçasse as mangas. E que, na verdade, a vida que vinha vivendo tinha sua própria lógica. Seu irmão estava vivo. Izzy estava viva. E ela havia ajudado um jovem a se manter longe de encrencas. O que às vezes dá a sensação de ser uma prisão é, na verdade, só um truque da mente. Ela não precisava de um vinhedo ou de um pôr-do-sol californiano para ser feliz. Nem precisava de uma casa grande e da família perfeita.
Ela só precisava de potencial. E ela não era nada a não ser potencial. Ela se perguntou por que nunca tinha enxergado isso antes. Ela ouviu a voz da senhora El, debaixo da mesa em algum lugar lá atrás, atravessando todo aquele barulho. Não desista. Não se atreva a desistir. Nora Seed. Ela não queria morrer. E não queria viver nenhuma outra vida que não fosse aquela que era sua. Aquela que podia ser uma luta diária muito confusa. Mas era sua luta diária muito confusa. Uma bela luta diária muito confusa. 0 hora 0 minuto e 52 segundos 0 hora 0 minuto e 53 segundos conforme se contorcia e empurrava e resistia ao peso sobre seu corpo. E conforme os segundos corriam, ela conseguiu, com um grande esforço, que lhe queimou e exauriu os pulmões, voltar a ficar de pé. Ela tateou o chão ao redor e encontrou a caneta tinteiro, coberta de poeira. Então correu através das partículas de fumaça até chegar ao 11º corredor. E lá estava, o único livro que não queimava. Ainda ali, perfeitamente verde. Ela enganchou um cuidadoso dedo indicador no topo da lombada, se retraindo por causa das altas temperaturas, e tirou o livro da prateleira. Então fez o que sempre fazia. Abriu o livro e tentou encontrar a primeira página. Mas a dificuldade ali era que não havia primeira página. Não havia nenhuma palavra no livro inteiro. Estava completamente em branco. Como os outros, este era o livro do seu futuro. Mas, diferentemente dos outros, neste livro aquele futuro ainda não estava escrito. Então era esta. Esta era a sua vida. Sua vida raiz. E era uma página em branco. Nora ficou parada ali, por um instante, com a velha caneta de escola na mão. Agora já passava quase 1 minuto da meia-noite. Os outros livros na estante haviam virado carvão, e a lâmpada pendente brilhava através da poeira, iluminando vagamente o teto rachado. Um grande pedaço de teto ao redor da lâmpada, mais ou menos no formato do mapa da França, parecia prestes a cair e esmagá-la. Nora tirou a tampa da caneta e apoiou o livro aberto na prateleira carbonizada da estante. O teto gemeu. Não sobrava muito tempo. Ela começou a escrever. Nora precisava viver. Assim que terminou a inscrição, esperou um instante. Para sua frustração, nada aconteceu. E ela se lembrou do que a senhora El lhe dissera certa vez. Precisar é uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Então riscou a frase e tentou novamente. Nora decidiu viver. Nada. Tentou outra vez. Nora estava pronta para viver. Ainda nada. Nem quando sublinhou a palavra viver. Por toda parte agora, havia devastação e ruína. O teto estava desmoronando, destruindo tudo, esmagando cada uma das estantes em pilhas de poeira. Ela ficou pasma. Viu a silhueta da senhora El, saída da proteção da mesa sob a qual havia abrigado Nora, parada ali, sem qualquer medo, e em seguida desaparecendo completamente conforme o teto desabava quase por todos os lados, abafando focos de incêndio residuais e eliminando as estantes e todo o resto. Nora, sufocando, não conseguia ver mais nada. Mas esta parte da biblioteca ainda estava de pé, e ela ainda estava ali. A qualquer segundo tudo iria desaparecer. Ela sabia. Então parou de tentar pensar no que escrever, e, em total desespero, rabiscou a primeira coisa que lhe veio à mente. A coisa que sentia dentro de si como um silencioso rugido desafiador, que poderia sobrepujar qualquer destruição externa. A única verdade que possuía, uma verdade da qual agora se orgulhava e com a qual estava satisfeita, uma verdade com a qual não apenas havia se reconciliado, mas que recebia de braços abertos, com cada molécula ardente do seu ser. Uma verdade que ela rabiscou, com caligrafia apressada, mas firme, pressionando a pena da caneta tinteiro no papel com força, em letras maiúsculas, na primeira pessoa do presente do indicativo. Uma verdade que era o princípio e a semente de todas as coisas possíveis. Uma antiga maldição e uma atual bênção. 3 palavras simples contendo o poder e o potencial de um multiverso. Eu estou viva. Com isso, o chão tremeu com violência, e cada último resquício da biblioteca da meia-noite virou pó. Despertando. A 1 minuto e 27 segundos depois da meia-noite. Nora Seed marcava seu retorno à vida vomitando no edredom inteiro. Viva, mas por pouco. Engasgada, exausta, desidratada, agoniada, trêmula, pesada, delirante, dor no peito, dor ainda mais intensa na cabeça. Esta era a pior sensação que se podia ter na vida, e no entanto, era vida, e vida era exatamente o que ela queria. Foi difícil, quase impossível, se levantar da cama, mas ela sabia que tinha de ficar na vertical. De algum jeito, conseguiu fazer isso. E pegou o celular, mas parecia muito pesado e escorregadio, então ele caiu no chão, fora de seu campo de visão. Socorro, murmurou, cambaleando para fora do quarto. Seu corredor parecia estar tombando como se fosse um navio durante uma tempestade. Mas ela alcançou a porta sem desmaiar, tirou a corrente de segurança e conseguiu, depois de grande esforço, abri-la. Alguém me ajuda, por favor. Ela nem percebeu que ainda estava chovendo quando botou o pé fora de casa vestida com seu pijama sujo de vômito.
descendo o degrau no qual Ash tinha se postado pouco mais de um dia atrás na hora de lhe dar a notícia da morte de seu gato. Não havia ninguém por perto. Ninguém que ela conseguisse ver. Então ela cambaleou até a casa do Sr. Banerjee numa série de tropeções e solavancos, por fim conseguindo tocar a campainha. Um súbito quadrado de luz brotou da janela da frente. A porta se abriu. Ele não estava de óculos e parecia confuso, talvez por causa do estado dela e do avançado da hora. Sinto muito, Sr. Banerjee. Eu fiz uma besteira muito grande. É melhor o senhor chamar uma ambulância. Ai, meu Deus. O que diabos aconteceu? Por favor. Vou chamar uma. Imediatamente. 0h03 e 48 segundos e foi então que ela se permitiu desmaiar. Para frente com considerável velocidade, bem no capacho do Sr. Banerjee. O céu escurece. O preto sobre o azul se vê. Mas as estrelas ainda ousam brilhar por você. O outro lado do desespero. A vida começa, escreveu Sartre, certa vez. Do outro lado do desespero. Havia parado de chover. Ela estava num ambiente fechado, sentada num leito de hospital. Tinha sido colocada numa enfermaria, comido, e se sentia bem melhor. A equipe médica ficou satisfeita depois de seu exame clínico. A dor no abdômen era de esperar, aparentemente. Ela tentou impressionar a médica falando sobre o que Ash tinha compartilhado, de o revestimento do estômago se renovar a cada poucos dias. Então uma enfermeira veio e se sentou em seu leito com uma prancheta, e a crivou de perguntas relacionadas a seu estado de espírito. Nora decidiu guardar para si a experiência na biblioteca da meia-noite, porque imaginou que não cairia muito bem em um questionário de avaliação psiquiátrica. Era seguro presumir que as realidades pouco conhecidas do multiverso provavelmente ainda não tinham sido incluídas na cobertura do sistema de saúde público. As perguntas e respostas continuaram pelo que pareceu uma hora. Elas cobriram todos os assuntos: medicamentos, a morte da mãe, Volts, a perda do emprego, preocupações financeiras, o diagnóstico de depressão situacional. Você já tentou algo assim antes? Perguntou a enfermeira. Não nesta vida. E como se sente agora? Não sei. Um pouco estranha. Mas não quero mais morrer. E a enfermeira escreveu algo no formulário. Pela janela. Depois que a enfermeira se foi, ela ficou observando o movimento suave das árvores na brisa da tarde e o tráfego distante da hora do rush, contornando lentamente o anel viário de Bedford. Não era nada além de árvores, tráfego e arquitetura sem graça, mas também era tudo. Era a vida. Um pouco depois, ela apagou seus posts suicidas das redes sociais. Em um momento de sentimentalismo sincero, escreveu algo no lugar. Ela intitulou o texto de Uma Coisa que Aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. Uma coisa que aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos, dito sim, para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim para o café, ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. Não exige esforço sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não nos casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender ad infinitum até nosso tempo acabar. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são o problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como nosso pior inimigo, além de o pior inimigo das outras pessoas. Não dá para dizer se qualquer uma dessas outras versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade, mas você está acontecendo também, e é nesse acontecimento que temos de nos concentrar. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida, e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima, de vez em quando, do ponto em que estamos, porque, onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Ontem eu sabia que não tinha futuro, e que era impossível, para mim, aceitar minha vida como é agora. E, no entanto, hoje, essa mesma vida confusa parece cheia de esperança. De potencial. O impossível, acho, acontece com o viver. Minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldades, solidão, depressão? Não. Mas eu quero viver? Sim. Sim. 1000 vezes. Sim.
Viver versus entender. Alguns minutos depois, seu irmão chegou para visitá-la. Joe tinha ouvido o recado que ela deixará gravado para ele e havia respondido por mensagem de texto 7 minutos depois da meia-noite. Você está bem, maninha? Então, quando recebeu o telefonema do hospital, pegou o primeiro trem saindo de Londres. Comprou para ela a edição mais recente da National Geographic, enquanto esperava na estação de St. Pancras. Você amava essa revista, disse ele, ao colocar o exemplar ao lado do leito. Ainda amo. Arabiom Below. As sobrancelhas grossas e o sorriso relutante continuavam intactos. Ele entrou um pouco sem jeito, a cabeça baixa, o cabelo mais comprido do que tinha sido nas últimas 2 vidas em que Nora o vira. Foi mal eu ter ficado meio sumido ultimamente, disse ele. Não teve a ver com nada daquilo que o Ravi falou. Eu nem penso mais nos labirintos. Só estava passando por uma fase estranha. Depois que a mamãe morreu, eu comecei a sair com um cara, e meio que as coisas acabaram mal entre nós. E eu só não queria ter que falar no assunto, nem com você, nem com ninguém. Só queria beber. E estava bebendo demais. Isso virou um problema. Mas comecei a receber ajuda. Não bebo nada há várias semanas. Vou à academia e tudo mais. Agora. Comecei até a fazer uma aula de crossfit. Ah, Joe, que droga isso. Sinto muito pelo fim do seu namoro. E por tudo mais. Você é tudo que eu tenho, maninha, disse ele, a voz um pouco embargada. Eu sei que não tenho te dado o devido valor. Sei que nem sempre fui legal com você, na adolescência. Mas eu tinha minhas merdas para lidar. Ter que me comportar de uma determinada maneira por causa do papai. Esconder minha orientação sexual. Sei que não foi fácil para você. Mas também não foi fácil para mim. Você era boa em tudo. Escola, natação, música. Não dava para competir. Além do mais, sabe como o papai era, né? Eu tinha que ser essa visão falsa do que quer que ele achava que um homem era. Ele suspirou. É estranho. A gente deve lembrar disso de um jeito diferente. Mas não me deixa. Não. Tá? Deixar a banda foi uma coisa. Mas não deixa essa existência aqui. Eu não conseguiria lidar com isso. Não vou se você também não for, disse ela. Pode acreditar. Eu não vou a lugar nenhum. Ela se lembrou da dor que a invadira em São Paulo ao descobrir sobre a morte de Joe por overdose e pediu um abraço. Ele a abraçou, delicadamente, e ela sentiu o calor vivo dele. Obrigada por tentar pular no rio por mim, disse ela. O quê? Eu sempre achei que você não tivesse feito nada. Mas você tentou. Eles te puxaram para trás. Obrigada. De repente, ele soube do que ela estava falando. E talvez tenha ficado mais que um pouco confuso sobre como ela havia descoberto isso, já que na ocasião ela estivera nadando para outra margem. Ah, menina. E eu te amo. A gente era um bando de jovens sem noção. Joe deu uma fugidinha de 1 hora. Pegou as chaves com o senhorio. Buscou algumas roupas e o celular da irmã. Nora viu que Izzy havia lhe enviado uma mensagem de texto. Foi mal eu não ter respondido ontem à noite e hoje de manhã. Queria uma discussão decente. Tease, anti-tease, sem tease. A coisa toda. Como você tá? Sorades. Ah, e adivinha só? Tô pensando em voltar pra Inglaterra em junho. Debes. Sinto falta de você, amiga. Ah. Tem 1 tonelada de fotos de baleias jubarte a caminho pra você. BJSSS. Nora emitiu um leve ruído de alegria involuntária no fundo da garganta. E digitou uma resposta. Era interessante, pensou. Como às vezes a vida simplesmente te proporcionava uma perspectiva totalmente nova, só esperando o tempo suficiente para que você a visse. Ela entrou na página do Facebook do Instituto de Pesquisa Polar Internacional. Havia uma foto da mulher com quem havia dividido a cabine, Ingrid, ao lado do líder de campo Peter, usando uma fina broca de medição para aferir a espessura do gelo marinho, e um link para um artigo com a manchete: pesquisa do IP confirma a última década como a mais quente já registrada no Ártico. Ela compartilhou o link e postou um comentário. Vocês fazem um excelente trabalho. Continuum firmes. E decidiu que, quando ganhasse algum dinheiro, faria uma doação. Foi decidido que Nora poderia ir para casa. Seu irmão chamou um Uber. Enquanto deixavam o estacionamento do hospital, Nora viu Ash ao volante de seu carro, se dirigindo para o hospital. Ele devia estar pegando mais tarde no trabalho. Tinha um modelo de carro diferente nesta vida. Ele não a viu, apesar do seu sorriso, e ela desejou que ele fosse feliz. Desejou que o esperava no plantão fossem só algumas vesículas biliares. Talvez fosse vê-lo correr a meia maratona de Bedford, no domingo. Talvez ela mesma o convidasse para um café. Talvez. No banco traseiro do carro, seu irmão lhe disse que estava procurando algum trabalho como freelancer em estúdio. Estou pensando em virar engenheiro de som, disse ele. Enfim, é só uma ideia. Nora ficou feliz em ouvir isso. Acho que você devia tentar. Tenho a impressão de que iria gostar. Não sei por quê. É uma sensação que eu tenho. Ok. Quer dizer, pode não ser uma vida tão glamourosa quanto a de um astro de rock internacional, mas pode ser mais segura. Talvez até mais feliz. Foi uma afirmação meio contraintuitiva essa. E Joe não pareceu ficar inteiramente convencido, mas sorriu e fez que sim com a cabeça. Na verdade, tem um estúdio em Hammersmith que está contratando engenheiros de som. Fica a 5 minutos da minha casa. Dá para ir a pé. Hammersmith? É esse. Isso. Hã? Quer dizer, isso tá com cara de ser uma boa. Hammersmith. Engenheiro de som. Parece que você seria feliz.
Ele riu dela. Tá, Nora. Tá. E aquela academia que comentei com você? Fica bem ao lado do estúdio. Ah? Maneiro. Tem algum cara legal lá? Na verdade, sim, tem um. O nome dele é Evan. Ele é médico. Faz crossfit. Ewan. Sim. Hein. Você devia convidar o Evan para sair. Joe deu uma gargalhada, achando que Nora estivesse só brincando. Nem tenho certeza se ele é gay. Ele é. Ele é gay. Ele é 100% gay. E 100% a fim de você. Dr. Ewan Langford. Pode convidar o Evan para sair. Você precisa acreditar em mim. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Seu irmão riu enquanto o carro encostava em frente ao 33 da Bancroft Avenue. Ele pagou, pois Nora continuava sem dinheiro e sem carteira. O Sr. Banerjee estava sentado à janela, lendo. Na calçada, Nora viu seu irmão olhando espantado para o celular. O que foi? Ele mal conseguia falar. Langford, hein? Dr. Ewan Langford. Eu nem sabia que o sobrenome dele era Langford. Mas esse é ele. Nora deu de ombros. Intuical de Irma. Adiciona ele. Segue ele. Manda direct. O que for preciso. Minos nudes. Mas, tô te dizendo, esse é o cara. Ewan é o cara. Mas como você sabia que era ele? Ela pegou o irmão pelo braço, ciente de que não havia explicação que pudesse dar. Escuta aqui, Joe. Ela se lembrou da antifilosofia da senhora El na biblioteca da meia-noite. Você não precisa entender a vida. Precisa apenas vivê-la. Enquanto o irmão andava para a porta do 33 da Bancroft Avenue, Nora olhou ao redor, para todas as casas geminadas, todos os postes de luz, todas as árvores sob o céu, e sentiu seus pulmões inflarem ante a maravilha que era estar ali, testemunhando tudo como se fosse a primeira vez. Talvez em uma daquelas casas houvesse outros líder. Alguém em sua terceira, 17ª ou última versão de si. Ela ficaria atenta, para tentar encontrá-los. Nora olhou para o número 31. Através da janela, o rosto do Sr. Banerjee se iluminou aos poucos quando ele viu Nora sã e salva. Ele sorriu e articulou com a boca um silencioso obrigado, como se o simples fato de ela estar viva fosse algo pelo qual ele devia se sentir grato. Amanhã, ela separaria algum trocado e daria um pulo no centro de jardinagem para comprar uma planta para o canteiro dele. Dedaleiras. Talvez. Tinha certeza de que ele gostava de dedaleiras. Não, disse ela, lhe soprando um beijo. Obrigada a você, Sr. Banerjee. Obrigada por tudo. O sorriso dele se alargou, e seus olhos estavam cheios de bondade e preocupação. E Nora se lembrou do que era cuidar e ser cuidada. Ela seguiu o irmão em direção ao apartamento, para começar a limpar a bagunça, e teve um vislumbre dos buquês de lírios no jardim do Sr. Banerjee, antes de entrar. Flores que ela não havia valorizado antes, mas que agora a hipnotizavam com o roxo mais exótico que já tinha visto. Como se as flores não fossem apenas cores, mas parte de uma linguagem, notas musicais em uma gloriosa melodia floral, tão poderosa quanto uma música de Chopin, comunicando silenciosamente a majestade espetacular que era a vida em si. O vulcão. É uma revelação e tanto descobrir que o lugar para onde você quis fugir é exatamente o mesmo lugar de onde fugiu. Que a prisão não era o lugar, mas a perspectiva. E a descoberta mais peculiar que Nora fez foi que, de todas as variações extremamente divergentes de si mesma que ela havia vivenciado, o senso de mudança mais radical aconteceu dentro da mesma vida. Aquela com a qual começou e terminou. A mudança maior e mais profunda ocorreu não ao se tornar mais rica, mais bem-sucedida, mais famosa, ou ao estar em meio às geleiras e aos ursos polares de Svalbard. Aconteceu ao acordar na mesma cama, na mesma casa de quinta categoria e cheirando a mofo com seu sofá velho e rasgado, a muda de yucca, os minúsculos cactos em vasos, as estantes de livros e os manuais de yoga nunca lidos. Lá estavam o mesmo teclado e os livros. A mesma triste ausência de um felino e a falta de um emprego. O mesmo mistério sobre como seria sua vida dali em diante. E, no entanto, tudo estava diferente. E estava diferente porque ela não sentia mais que estava ali simplesmente para servir aos sonhos de outras pessoas. Ela não sentia mais como se tivesse de encontrar sua realização como alguma filha perfeita imaginária, ou parceira, ou esposa, ou mãe, ou funcionária, nem como qualquer outra coisa que não um ser humano orbitando seu propósito, responsável por si mesma. E era diferente porque ela estava viva, depois de ter ficado tão perto de estar morta. E porque isso tinha sido uma escolha sua. A opção de viver. Porque ela havia tocado a vastidão da existência. E, dentro daquela vastidão, havia visto as possibilidades não apenas do que ela podia fazer, mas também do que podia sentir. Havia outras escalas e outras melodias. Ela era mais do que uma linha reta constante de depressão leve a moderada, temperada com floreios ocasionais de desespero. E aquilo lhe deu esperança, e até a mais pura gratidão sentimental de ser capaz de estar ali, sabendo que tinha o potencial de se deleitar ante a visão de céus radiantes e de comédias medíocres de Ryan Bailey,
e ficar feliz ouvindo música e conversas e mesmo bater do próprio coração. E era diferente porque, acima de tudo, aquele pesado e doloroso livro dos arrependimentos tinha virado pó. Oi, Nora. So you, Doreen. Nora ficou feliz ao ouvir a voz dela, ainda mais porque estivera justamente escrevendo um anúncio oferecendo aulas de piano. Ah, Doreen, posso pedir desculpas por ter furado com vocês naquele dia? Águas passadas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os motivos que levaram a isso, continuou Nora, ofegante. Só vou dizer que nunca mais vou estar naquela situação. Eu prometo que, no futuro, se quiser continuar com as aulas de piano do Léo, eu estarei onde devo estar. Não vou deixar vocês na mão. Agora, eu total entendo se você não quiser que eu continue sendo a professora de piano dele. Mas quero que saiba que o Léo tem um talento excepcional. Ele é intuitivo com o piano. Pode até seguir carreira como pianista. E acabar no Royal College of Music. Então só queria dizer que, se ele não continuar as aulas comigo, gostaria que você soubesse que acho que ele deveria continuar em algum outro lugar. Só isso. Houve uma longa pausa. Nada além da estática e da respiração ao telefone. Em seguida, Nora, querida, está tudo bem, eu não preciso de um sermão. A verdade é que estávamos no centro ontem. Nós dois. Eu estava na farmácia comprando um sabonete líquido para o rosto do Léo quando ele disse: eu ainda vou fazer piano, né? Bem mal na Boots. A gente pode continuar de onde parou na semana passada? Sério, isso é incrível. Sim. Semana que vem então. Assim que desligou o telefone, Nora se sentou ao teclado e tocou uma música que jamais havia tocado. Ela gostou do que estava tocando e jurou para si mesma que iria registrar a melodia na memória e escrever uma letra para ela. Talvez pudesse transformá-la numa música de verdade e divulgá-la na internet. Talvez compusesse mais músicas. Ou talvez economizasse para se inscrever no mestrado. Ou talvez fizesse as duas coisas. Quem sabe? Enquanto tocava, ela olhou em volta e viu sua revista, a que Joe havia comprado para ela, aberta em uma foto do vulcão Krakatoa, na Indonésia. O paradoxo dos vulcões é que eles são símbolos de destruição, mas também de vida. Assim que a lava reduz a velocidade e esfria, se solidifica. Com o tempo, se decompõe, transformando-se em solo, um solo rico e fértil. Ela não era um buraco negro, decidiu. Era um vulcão. E, como um vulcão, não podia fugir de si mesma. Ela teria de continuar ali e cuidar daquela paisagem desoladora. Ela poderia plantar uma floresta dentro de si. Como termina? A senhora El parecia bem mais velha do que quando estava na biblioteca da meia-noite. O cabelo antes grisalho agora estava totalmente branco e ralo, o rosto cansado e tão cheio de linhas como um mapa, as mãos com manchas senis. Mas ela continuava tão boa no xadrez como havia sido anos antes, na biblioteca da Zeldane School. O asilo Oak Leaf tinha o próprio tabuleiro de xadrez, mas foi preciso tirar a poeira dele. Ninguém joga aqui, disse ela a Nora. Estou tão feliz por você ter vindo me ver. Foi uma surpresa tão grande. Eu posso vir todos os dias se você quiser, senhora El. Louise, por favor, me chame de Louise. E você não tem trabalho a fazer? Nora sorriu. Mesmo tendo se passado apenas 24 horas desde que havia pedido a Neil que pendurasse seu anúncio na teoria das cordas, ela já havia sido inundada com várias pessoas querendo aulas. Eu dou aula de piano. E ajudo no abrigo para pessoas em situação de rua às terças, de 15 em 15 dias. Mas sempre vou ter uma hora. E, para ser sincera, também não tenho ninguém com quem jogar xadrez. Um sorriso cansado se abriu no rosto da senhora El. Isso seria ótimo. Ela olhou pela pequena janela do quarto. E Nora seguiu seu olhar. Havia lá fora um ser humano e um cachorro que Nora reconheceu. Era Dylan, passeando com Sally, a Bullmastiff. A cadela nervosa, com queimaduras de cigarro, que havia gostado dela. O que a levou a se perguntar se seu senhorio a deixaria ter um cão. Afinal de contas, ele tinha permitido um gato, mas precisaria esperar até acertar o aluguel. É solitário, às vezes, disse a senhora El. Ficar aqui, só sentada. Senti como se o jogo tivesse acabado. Eu me senti como um rei solitário num tabuleiro. Veja bem, não sei como você se lembra de mim, mas fora da escola eu não fui sempre. Ela hesitou. Eu errei com algumas pessoas. Não fui sempre uma pessoa fácil. Fiz coisas das quais me arrependo. Fui uma péssima esposa. Também não fui uma boa mãe. As pessoas meio que desistiram de mim. E no fundo eu não as culpo. Bom, você foi boa pra mim, senhora. Louise, quando eu tinha algum problema na escola, você sempre soube o que dizer. A senhora El suspirou. Obrigada, Nora. E você não está sozinha no tabuleiro agora. Um peão veio te fazer companhia. Você nunca foi um peão. Ela fez sua jogada. Um bispo assumindo uma posição de poder. Um ligeiro sorriso ergueu os cantos de sua boca. Você vai ganhar essa partida, observou Nora. Os olhos da senhora El brilharam com uma vivacidade repentina. Bom,
É essa a beleza da coisa, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. E Nora sorriu enquanto olhava fixamente para todas as peças que ainda lhe restavam no tabuleiro, pensando em qual seria sua próxima jogada. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!